Você já sentiu que essa batalha nunca vai acabar? Que você está lutando, lutando e nada muda? Que quanto mais você ora, mais o silêncio parece gritar. Tem horas que a gente se pergunta: Deus, até quando? Será que o Senhor me esqueceu aqui? Eu sei. Você sorri por fora, mas por dentro está cansado. E ninguém vê, ninguém entende. Porque quem está de fora só vê o disfarce. Mas Deus vê o cansaço da sua alma. E Ele me fez vir aqui hoje para te lembrar. Sua virada começa agora. Não é o fim que você imaginou. É o fim que Deus já preparou. E Ele vai te surpreender. Não estou aqui para te dar frase pronta que só alisa o ego. Estou aqui para falar a verdade, aquela que arde, mas liberta, aquela que desmonta o orgulho, mas cura o coração. E a verdade é: Deus não te esqueceu, Deus não te largou, Deus não se calou por fraqueza. Ele se calou porque estava preparando algo maior do que você pediu. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 22. A seu tempo, eu, o Senhor, farei isso acontecer depressa. Você entende o que isso quer dizer? Que existe um tempo de Deus. E quando esse tempo chegar, nada vai impedir. Nem o medo, nem o cansaço, nem o inimigo. O que Deus prometeu vai acontecer. Mas sabe o que nos trava? A gente insiste em lutar sozinho. A gente tenta resolver na força do braço o que só se vence com o joelho no chão. E aí, quando a força acaba, a gente desaba. Mas é nesse desabar que Deus constrói. É quando você cai que Ele levanta. É quando você diz: eu não aguento mais, que Ele responde: então deixa que agora é comigo. E é exatamente aí que a luta começa a ter fim. Não porque você venceu, mas porque você deixou Deus vencer por você. E mesmo quando você sente que ninguém mais acredita em você, Deus ainda acredita. Ele conhece cada talento oculto, cada oração silenciosa, cada gesto de bondade que ninguém viu. Deus conhece o valor que você carrega por dentro, mesmo quando o mundo só enxerga suas falhas por fora. Ele te formou com um propósito eterno, e mesmo no meio dessa dor, Ele está forjando em você algo que nem você imagina. Autoridade espiritual, compaixão por quem sofre, sabedoria que só a dor pode ensinar. Se essa mensagem falou com você de alguma maneira, eu te convido de coração a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e seguir caminhando ao nosso lado nessa jornada de fé. Você sabe por que essa luta parece interminável? Porque enquanto a gente ainda tenta controlar tudo, enquanto ainda queremos entender cada detalhe, Deus está apenas esperando a gente entregar de verdade. A entrega real não é quando você diz: Deus, toma conta. É quando você para de tentar fazer o papel dele. É quando você aceita que não vai entender tudo agora e mesmo assim confia. Isso dói, porque confiar de verdade exige rendição. E a gente foi ensinado a resistir, a dar um jeito, a manter o controle, mesmo com as mãos tremendo. Mas deixa eu te perguntar, de que vale tanto controle se você está perdendo a paz? Para que insistir tanto em carregar sozinho, se o próprio Deus está te dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Você não está ouvindo isso à toa. Tem um cuidado de Deus por trás dessa mensagem, porque Ele sabe que você já pensou em desistir. Você já pensou em jogar tudo para o alto. Tem dias em que o travesseiro vira altar de lágrimas e você só pede para a dor parar. Mas mesmo nesses dias, você não esteve sozinho.
Teve um Deus ali, assistindo seu silêncio, lendo seu coração e escrevendo um final completamente diferente do que o inimigo quis te convencer. Você não nasceu para viver derrotado. Não nasceu para passar a vida tentando se levantar do mesmo tombo. Deus não te criou para viver num ciclo de perda, angústia, medo e culpa. Essa guerra está durando tanto porque vai nascer dela um testemunho que vai impactar muita gente. Você acha que é só sobre você, mas não é. Tem vidas que serão alcançadas quando você vencer. Tem gente que só vai crer em Deus quando ver o que Ele fez por você. Então não despreze esse processo. Não amaldiçoe essa espera. Não grite contra o céu quando o céu está te moldando. Deus não perdeu o controle, nem mesmo quando você perdeu. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Se há tempo para tudo, essa luta também tem tempo para acabar. E o tempo de Deus nunca falha. Você pode até estar cansado, mas não está derrotado. Pode estar chorando, mas não está esquecido. Pode estar de joelhos, mas nunca esteve tão perto da vitória. O céu está trabalhando nos bastidores e a mão de Deus nunca se afastou de você. Nunca. Sabe o que mais dói durante uma luta longa? Não é só o tempo. É o silêncio, é orar e não ouvir resposta. É pedir direção e só encontrar portas fechadas. É sentir que está sendo ignorado pelo céu, quando tudo que você queria era um sinal. Mas Deus me fez vir aqui para te dizer algo que talvez ninguém nunca te disse com clareza. O silêncio de Deus também é resposta. Porque às vezes, se Ele falasse, você correria antes da hora. Se Ele mostrasse o plano inteiro, você não aguentaria o peso. Tem coisas que só se entendem depois da dor. Tem processos que só fazem sentido quando terminam. E Deus ama tanto você que prefere te ver confuso hoje do que destruído amanhã. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você consegue crer nisso mesmo sem entender? Você consegue confiar mesmo quando não faz sentido? É aí que mora a verdadeira fé. Não é acreditar quando tudo está indo bem. É acreditar quando tudo parece estar dando errado, mas você escolhe crer que Deus ainda está no controle. E Ele está. Mesmo agora, mesmo com você pensando em desistir, Deus nunca prometeu um caminho fácil, mas prometeu estar com você em cada passo. E o que Ele começou, Ele vai terminar. Lembra de José, traído pelos irmãos, jogado num poço, vendido à sua liberdade, preso por um crime que não cometeu, esquecido numa prisão? Foram anos de dor. Anos em que tudo parecia estar dando errado, mas cada queda estava empurrando ele para o propósito. Cada lágrima regava o caminho para a promessa. E quando chegou o tempo, o mesmo José que foi humilhado foi levantado como governador do Egito. E talvez você esteja se perguntando, mas por que comigo? Por que tanta dor? A resposta está na cruz. Até o próprio Jesus, o Filho de Deus, teve que passar pela dor para alcançar a glória. Não existe ressurreição sem cruz. Não existe vitória sem guerra. E se Deus está permitindo essa batalha, é porque já escreveu um final de glória. A cruz não foi o fim de Jesus. Foi a porta para o maior milagre da história. Da mesma forma, essa luta
não é o fim da sua história. É o início de uma reviravolta divina. O tempo da dor não anulou o tempo da honra. Você entende agora? Deus não te prometeu um caminho sem lutas, mas garantiu que nenhuma delas seria em vão. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até essa luta, até esse vale, até essa espera, vai cooperar, vai fazer sentido, vai virar testemunho. E quando tudo terminar, porque vai terminar, você não será mais o mesmo. Não será apenas alguém que venceu uma luta, mas alguém que conheceu Deus de um jeito mais profundo. Você vai carregar marcas de guerra, sim, mas também vai carregar uma unção que só se conquista com lágrimas e fé. E quando alguém perguntar como você conseguiu, você vai responder com o coração cheio de gratidão. Foi Deus, só Ele. Porque o fim dessa luta não será só uma vitória, será uma revelação do amor eterno e do poder real de Deus sobre sua vida. E você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena, porque me aproximou de Deus como nada mais teria feito. E esse será o seu milagre, ter sobrevivido e saído mais forte, mais puro, mais próximo do céu. A luta não te destruiu, a luta te preparou. Tem algo que Deus quer te lembrar hoje. Algo que você talvez tenha esquecido no meio da tempestade. Você não é fraco por estar cansado. Você é humano. Tem dias em que a alma grita e o corpo não acompanha. Tem dias em que a oração sai sem força e o coração só chora. Mas até nesses dias Deus está ouvindo, porque Ele não depende da força da sua voz para entender o que se passa na sua alma. Está escrito no livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Você pode estar no seu limite, mas Deus ainda está perto. Você pode não ter mais forças, mas Ele ainda sustenta você. Não é a tua performance que segura a promessa. É a fidelidade dele. Você pode falhar, mas ele continua sendo Deus. E mesmo no silêncio, ele está fazendo. Mesmo na espera, ele está construindo. Mesmo quando tudo parece parado, os céus estão se movendo. É como uma semente. Você planta e por um tempo não vê nada. Mas debaixo da terra, longe dos olhos, a raiz está crescendo. Você acha que está tudo igual, mas tem algo se formando dentro de você. Mais fé, mais resistência, mais maturidade espiritual. Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para florescer. Mas florescer exige profundidade, e profundidade exige tempo. Não compare o seu processo com o de ninguém. O que Deus tem para você é único. E o que Ele está fazendo agora, mesmo sem você ver, vai ser resposta para muita gente depois. Sabe por quê? Porque Deus transforma dores em direção, feridas em força, cicatrizes em testemunhos. E você não imagina o quanto ainda vai ser usado. Sim, você. Você que pensou em parar, você que achou que não suportaria mais um dia, é você que Deus vai levantar. Não porque você merece, mas porque Ele decidiu te amar até o fim. E o amor de Deus não desiste, não recua, não se cansa. Ele permanece. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele.
Então, mesmo que você não veja a saída, continue. Mesmo que tudo pareça igual, continue. Porque há um fim para essa luta. E esse fim não será vergonha, será glória. Deus vai te surpreender. E quem hoje só vê sua dor, amanhã vai contemplar sua vitória. Chegou a hora de você acreditar de novo. Não porque tudo já mudou, mas porque você entendeu que Deus já começou a mudar tudo. A tua alma já sente, mesmo sem provas visíveis, mesmo sem aplausos, mesmo sem respostas no papel, o céu já se moveu a teu favor. O tempo da restauração já foi acionado, e essa luta não vai mais definir quem você é. Você não é o problema que enfrenta, você é o propósito que Deus preserva. Mesmo que o inimigo tenha tentado te convencer do contrário, mesmo que tenha usado vozes, situações, memórias antigas, a verdade que Deus libera sobre você hoje é simples, poderosa, imutável. Essa luta já tem fim, e o fim é o início de um tempo novo. Está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, o que você sofreu, o que você chorou, o que você suportou vai gerar glória, vai gerar fé, vai gerar frutos. E quando esse tempo novo chegar, você vai entender. Não foi castigo, foi preparo. Não foi abandono, foi lapidação. Não foi esquecimento, foi cuidado em silêncio. Você vai viver promessas que hoje parecem distantes. Vai testemunhar milagres que nem ousou pedir. Vai voltar a sorrir de verdade. Vai dormir em paz. Vai olhar para o céu e dizer: agora eu entendo, valeu a pena confiar. Deus não terminou. Ele só estava começando. E você não tem ideia da grandeza do que Ele está prestes a revelar. Mas a primeira chave foi essa: crer que essa luta já tem fim. Se essa mensagem fez sentido para você, curta esse vídeo, inscreva-se agora mesmo no canal. Escreva nos comentários qual parte mais te marcou e compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Talvez, através de você, Deus responda à oração de alguém hoje.